Atenção que o tema do nosso vídeo de hoje é muito importante. Eu vou explicar para vocês quem deve se registrar junto às autoridades imigratórias do governo norte-americano. Fique ligado. Em termos gerais, todo estrangeiro deve ser registrado no governo americano. E normalmente isso é feito com a colheita de impressões digitais, a chamada biometria. E a lei estipula que a obrigatoriedade se aplica a pessoas que tenham 14 anos ou mais de idade e que permaneçam no território americano por pelo menos 30 dias. Mas agora eu vou explicar para vocês por que a maior parte das pessoas que têm visto já foi registrada e não precisa se submeter ao registro. A primeira categoria que é necessário o registro é a de pessoas que têm vistos de não imigrantes. Por exemplo, se você fez visto de turista no seu país de origem e você já colheu a sua biometria lá no CASV, para poder tirar o visto de turismo depois da entrevista, você já está registrado, então não precisa se preocupar com isso. A segunda categoria é a de pessoas que têm green card, têm residência permanente e vivem aqui. Elas também já estão registradas e não precisam se registrar novamente. Uma terceira categoria é de qualquer imigrante que tenha aplicado para um ajuste de status e nesse processo de ajuste de status tenha feito também a colheita de biometria. E finalmente, a última categoria é de pessoas que possuem autorização de trabalho, documento emitido pela imigração. Para a emissão desse documento é obrigatória a colheita de impressão digital e, portanto, se as pessoas têm o documento é porque elas já também são consideradas registradas pelo governo americano. Mas quem não se registrou está obrigado agora a se registrar perante o governo americano. Em primeiro lugar, pessoas que cruzaram a fronteira, elas não se submeteram à colheita de biometria, elas simplesmente entraram nos Estados Unidos, aqui estão e ninguém sabe quem elas realmente são. Elas precisam sim se registrar agora. Segundo, canadenses que entraram por via terrestre. Na entrada por via terrestre é absolutamente legal para o canadense, mas não existe colheita de biometria. E isso é válido apenas se ele ficar aqui no território americano mais do que 30 dias. Se o canadense vier e voltar antes de 30 dias, não há necessidade de registro. Em terceiro lugar, crianças que tenham menos de 14 anos. Quando elas completam 14 anos, elas precisam se registrar desde que passem mais do que 30 dias nos Estados Unidos. Portanto, se o seu filho fez aplicação de visto no país de origem e não fez a biometria, ele fica obrigado a fazer aqui se ele entrar nos Estados Unidos, ficar mais do que 30 dias e completar 14 anos aqui no país. O registro é uma medida muito séria, ela está prevista no Código Migratório e ela não deve ser relevada. Se você tem alguma dúvida sobre ele, consulte o nosso escritório que nós vamos esclarecer para o seu caso concreto.